Bom, eu acho que nesse momento todos que já tá entrando, estão entrando, entraram mais algumas pessoas. Bom dia para quem já entrou, quem ainda estava entrando agora. Bom dia pela primeira vez. Eu vou começar, tá legal? Bom, meu nome é Tatiana, faço implantação do sistema Naves e hoje eu vou continuar o treinamento com vocês sobre a parte de projetos, mais especificamente com a parte de execução. O que eu quero dizer com isso? Para vocês conseguirem fazer a contagem do tempo, as apropriações de horas, automáticas e manuais. E utilizar as ferramentas que auxiliam fazer esse trabalho, né? Que digamos que são semi-automáticas ou semi-manuais, tá? Eu vou dar os meus recados de sempre, né? Todos os cursos têm que ser inscritos previamente, ou seja, não é porque fez um que está automaticamente no outro. Então, eu peço para que todas as pessoas se cadastrem no link que a Heloísa manda, né? Inclusive no nosso grupo de WhatsApp, quem ainda não tem, né, o grupo, ou gostaria de entrar no grupo, é só deixar aqui o número com ela ou mandar por e-mail, que ela adiciona no grupo do WhatsApp, tá? Fica legal para a gente dar uns recados mais rápidos, depois, por esse mesmo grupo, nós disponibilizamos o link para quem não pôde assistir agora ao vivo, né? Então, a gente consegue disponibilizar depois o link para vocês assistirem, mesmo que não conseguiu ver ao vivo. E, claro, né, é uma forma rápida de contato com vocês, tá? Então, funciona sempre da mesma forma. Eu vou dar o conteúdo, vou explicar tudo. Quando eu terminar, né, o conteúdo, enquanto isso, o que vocês tiverem de dúvida, vai passando para a Heloísa vai anotando tudo. Quando eu terminar, eu pergunto para a Heloísa quais são as dúvidas, ela me manda um arquivo do Word. Eu vou lendo pergunta a pergunta, respondendo para vocês. Se tiver mais dúvidas ainda sobre aquilo que eu expliquei, ela manda de novo, e aí, quando encerrar as perguntas, eu encerro o treinamento, tá? Tem em média mais ou menos o tempo de 2 horas hoje, tá bom? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Dados os devidos recados, eu vou sumir, vou compartilhar minha tela, e aí eu vou já abrir a tela do sistema. Não se preocupem, ela vai estar olhando aí para vocês e vendo as dúvidas, tá bom? Vocês já devem estar aí visualizando a minha tela. Vou vir aqui para o Davis. Eu já estou com ele aberto, tá? Então, hoje, né, qual é o nosso conteúdo? Nós aprendemos aí a colocar os cadastros dos projetos, ou através de uma proposta básica e simples, que eu tentei mostrar de uma forma mais rápida possível, né? Ou a gente pode estar colocando através de de um cadastro de projeto comum, sem propostas, né? Como eu havia explicado, ou você faz pelas propostas, ou eu estou vindo aqui, por exemplo, na consulta de projetos e incluo um novo cadastro de projeto. Né? O legal de vir de uma proposta é que ele acaba tendo algumas informações já a mais, ele acaba criando a ordem de serviço, se você criou com fases, ele acaba criando a agenda de recebimento já, se você já deixou ela pré-formatada na proposta, mas nada impede de inserir por aqui, tá? E quando eu fiz o cadastro do projeto com vocês, eu vou naquele mesmo projeto que nós criamos, eu pulei uma guia que se chama rótulo, né? Então, o que na verdade hoje eu vou estar explicando? Como a gente faz o apontamento manual e o apontamento automático, né? Mas basicamente agora eu vou começar pelo automático. Então, eu gostaria que vocês entendessem que a apropriação automática ela é a melhor das condições de apropriação, a mais fiel às informações, né? E que facilita muito o trabalho. O que sobra de informação, né, é feito manualmente. Geralmente, para pessoas de produção, aquelas que sentam e ficam lá desenhando, fazendo os projetos, pouca coisa sobra para fazer manual, tá? Porque todos os arquivos vão ter rótulos, ou seja, vou explicar já já o que seriam esses rótulos. Mas todos os arquivos provavelmente vão ter rótulos, então ele vai conseguir
fazer essa apropriação o mais automático possível. É impossível ser 100% automático, tá? Existem alguns procedimentos que realmente não dá para ser feito através de rótulo, porém, a maioria dá. Então, antes de começar, eu gostaria que vocês entendessem um conceito que é muito importante, que é horas apontadas e apropriadas. Eu vou abrir um monitor, que é um controle da parte de apontamento e apropriação, mas eu quero dar 2 cliques aqui dentro e mostrar uma seguinte informação para vocês. Sempre que o usuário loga no Naves, né, essa bolinha aqui vermelha aparece, tá? Essa bolinha vermelha aqui quer dizer que o sistema está fazendo o apontamento, ou seja, ele está ligado e está apontando o tempo que você está utilizando o sistema. Para ele, entende-se, olha, a pessoa está trabalhando, ela chegou, abriu o sistema, então quer dizer que ela está abrindo um arquivo e vai trabalhar. Se o Naves vai reconhecer ou não o que você está fazendo, aí é uma outra história. Então, a princípio, a primeira coisa que ele faz é, você ligou ele, automaticamente estou apontando, né? E aí, esse tempo apontado é o tempo que você dedica para os projetos, é o tempo que você dedica, talvez, para a empresa, para fazer algum trabalho dentro do escritório, e é o tempo que você vai ter que apropriar. Então, o tempo apontado, ele tem que ser apropriado. Então, são 2 camadas de tempo. Não existe apropriação sem apontamento, ou seja, primeiro eu tenho que estar trabalhando para depois dizer no que estou trabalhando. Então, o apontar é trabalhar e apropriar é dizer no que está trabalhando. Já que eu consigo fazer apropriações automáticas, então a apropriação, o ideal é que a maioria seja feita dessa forma, eu não tenho que ficar dizendo manualmente. Porém, é possível que eu diga manualmente o que eu apropriei. Por exemplo, vocês podem ver que aqui o meu login super, eu abri várias vezes durante esse mês. Não se preocupem que essa tela eu vou explicar de novo, eu só quero usar ela para vocês visualizarem os tempos. Vocês podem ver que eu abri aqui o mês do super, né, mês 11, e eu loguei vários dias do mês, porém eu só fiz apontamento, tá 0 apropriação e 2 minutos e 2 de saldo. Isso teria errado, porque não pode sobrar saldo. Saldo é um tempo não dedicado, não apropriado a algum projeto. E o grande problema disso é que você não está alocando esse custo de tempo gasto. Ou seja, se o usuário não aloca as horas que ele trabalhou, ele simplesmente está deixando de dizer em que custo isso está sendo feito. E aí você tem um custo grande sendo executado, mas não sabe em que projeto está sendo feito. E aí, aquele projeto que deixou de ser apropriado, ele deixou de receber um custo, você acha que ele custou um X, mas ele, na verdade, custou o dobro daquele X. Não foi realmente e devidamente apropriado. Então, saldo é uma coisa ruim de se ter. O ideal é que fique zerado. Como que eu tiro esse saldo? Apropriando. Como eu aproprio? Dedicando aos projetos. E isso pode ser feito automaticamente ou manualmente. A princípio, eu vou sair do monitor e vou começar a dar exemplos de como apropriar manualmente, automaticamente, primeiro, que é o melhor dos mundos, tá? Eu vou abrir a consulta de projetos. Eu vou abrir o projeto que eu estava trabalhando, tá? Antes de começar lá na guia rótulos, primeiro relembrando o que é um rótulo base. É justamente a base ou o código único que cada projeto tem que ter. É a referência do sistema. O sistema precisa ter um código único para cada cadastro de projeto. Vocês podem reparar que, por mais que embaralhado que seja, cada projeto meu aqui tem um número. E esses números eu tenho que fazer o quê? Cada um ser único para cada projeto e nunca mais repetir. Quando o Naves identificar este número, significa que ele vai saber de que projeto é. Eu não preciso exatamente criar vários rótulos, eu posso criar um só com o código do projeto, desde que esse código apareça na nomenclatura dos arquivos. Então, uma outra coisa que nós vamos ter que debater aqui nesse momento é nomenclatura de arquivos. Eu não sei como é que vocês salvam os arquivos dentro do servidor de vocês, aí os arquivos que vocês trabalham nos projetos, porém, é preciso que vocês comecem a pensar se não tiverem uma nomenclatura. Se já tiver, ótimo, vamos adaptá-la para dentro do sistema. Eu já vi nomenclaturas, por exemplo, que começam assim, por exemplo, aqui é Residencial da Praia, né, da Xuxa, então é XUBA, tipo Xuxa,
só para baixinhos, traço EP, traço rev01, traço visão, sei lá, subsolo, sei lá. E aí, e aí vai ter a extensão do arquivo que você está trabalhando. Eu já vi com números, igual está o meu, por exemplo, 2345, pode ser traço ou underline, por exemplo. Aí por exemplo, aqui vai ter arc, underline ex, né, ou exe, underline rev 00, aí underline garagem, sei lá, enfim. E aí eu já vi várias nomenclaturas de arquivos, já vi escritórios que começam com o nome do arquivo, sempre com o nome deles. Tipo, o meu escritório é Projeto X Arquitetura, então, PX, underline 2345, underline ARC, underline XZ, ou X, e assim por diante, não preciso ficar repetindo. Então, são as nomenclaturas que se geralmente, né, vê na hora de salvar os arquivos. Vocês vão ter que usar a mesma nomenclatura. Se não tiver um padrão, criem, tá? O Naves vai exigir isso de vocês, criar uma nomenclatura. Essa nomenclatura, o que o Naves exige? Pelo menos um código único, que pode ser letra, que pode ser número, que pode misturar os dois, por exemplo, não importa, tá? Mas que eu tenha, na verdade, um código único que não vai se repetir para nenhum outro projeto. E aí, essa extensão para frente vai depender muito de como você quer informar os dados para o Naves. A apropriação, ela pode ser feita só para o projeto, ou seja, ele só procura o número dele, e toda vez que achar o número, ou achar o código, ou achar isso daqui, né, que na verdade é o comecinho do arquivo, e ele encontrar esse código único, ele vai lá e vai apropriar para aquele projeto. Agora, se eu desejo que, além do projeto, ele me diga quanto tempo eu estou gastando em cada fase, na minha nomenclatura de arquivos, eu vou ter que ter a definição de que fase eu estou trabalhando. Senão, o Naves não vai conseguir reconhecer. Por quê? Porque eu vou dizer para o Naves, olha, o projeto é 2345. Mas, toda vez que você vê 2345, esse underline arc aqui, está só me causando mais letras e números, tá? Porque, na verdade, eu quero chegar até aqui, ó, o EXE. Isso aqui é para fases executivas, tá vendo? Ou que isso aqui vai para o estudo preliminar. Então, a minha nomenclatura estando do lado do código é o ideal, é o melhor. Tatiana, ela precisa estar no começo? Não. Se eu criasse, assim, uma nomenclatura, ó, eu poderia, tá? Pode ser no final? Pode. Pode ser no final. É que, claro, geralmente começa, né, com a nomenclatura. O Naves, ele olha o nome inteiro do arquivo. É claro que existem alguns programas que, quando você tem um nome muito grande, ele começa a colocar reticências. E aí, essas reticências não são rótulos. Então, ele pode pegar esse cara que está no final e transformar em reticências. Não recomendo. Recomendo que isso fique no comecinho, tá? Fica melhor de ser localizado, mais rápido, e não ter esse transtorno de ficar lá no final e talvez virar reticência, porque o nome é muito grande. Pois bem, eu estou criando com essa seguinte nomenclatura, tá? Essa vai ser a minha nomenclatura de exemplo. Vai vir número e fase. Depois, o que vier para frente, revisando, esse texto aqui para o Naves não importa. Então, isso aqui eu não vou dizer. Isso aqui é a minha nomenclatura, tá? E aqui vai ser a minha base, que é sempre código, underline, fase. Então, é isso que o Naves precisa. Tatiana, você não quer apropriar para a fase? Eu posso? Pode só jogar o tempo total para o projeto, mas você não vai saber quanto tempo foi para cada fase. Eu quero saber quanto tempo está sendo para cada fase. Então, eu vou criar uma nomenclatura que tenha código, fase, revisão, nome, arquivo. Pronto. Criei uma nomenclatura, tá? E aí eu sigo todos os meus projetos com essa nomenclatura. Eu recomendo que realmente, se vocês não tiverem, criem, porque vai ser necessário, tá? A primeira coisa que vocês vão ter que começar a entender é que, se for apropriar por fases, além do código base, eu vou precisar que vocês tenham a ordem de serviço. O que é a ordem de serviço? É, na verdade, a tela onde eu planejo todo o meu projeto,
tá? E eu planejo fazendo o quê? Colocando as fases que contemplam ele, as previsões de início e término das datas, a quantidade de horas que eu preciso, tá? Então, essa tela aqui é a tela de planejamento. Eu crio este planejamento lá na proposta para cá, ou se eu estou cadastrando o projeto aqui direto, sem proposta, eu também crio ordem de serviço, digo quais são as fases. Lembrem-se, nós criamos uns templates na aula passada, criamos um da empresa, né, que foi lá na primeira aula, e criamos um por cada tipo de projeto. Para cada tipo de projeto existe uma sequência de fases. Então, nesse momento, eu usei as fases do meu tipo de projeto. Se não viesse aqui, tivesse em branco, eu poderia copiar e colar, e ele copiaria do tipo de projeto para cá. Não preciso digitar todas as vezes, tá? Ok? Tenho que criar essas fases aqui. Mesmo que eu não crie o planejamento, tá? Mas se eu não criar as fases aqui, eu não consigo indicar elas lá no rótulo. Então, aqui as fases estão criadas, eu não vou precisar mexer nisso. Eu vou vir na aba rótulos, tá? Que eu faço a concentração dessas informações. E o rótulo nada mais vai ser que um código ou vários códigos, né? Vou chamar de apelidos, em que o Naves vai procurar no nome dos arquivos. E lembre-se, o Naves olha a barra de título de qualquer programa. Eu mudei para o Outlook só para vocês entenderem que aqui em cima é a barra de título. Então, o Naves não olha nada daqui para baixo de conteúdo. Ele olha o quê? Ele olha, na verdade, a barra de título do programa. E se ele encontra aquele apelido, aquele rótulo, ele vai apropriar para aquele projeto. E se você especificou até a fase, ele vai apropriar para projeto e fase. Tá? Eu vou incluir os meus rótulos, vou começar a criar o meu padrão. Primeiro eu tenho que dizer quem pode apropriar esse rótulo. Eu vou colocar que todo mundo pode apropriar. Eu usei esse botãozinho aqui do lado. Porém, eu poderia, ó, vou voltar um por um. Poderia clicar e escolher só a Tati e o Super podem. Se eu quero separar pessoas para apropriar. Se eu faço a escolha desses usuários, esses usuários podem abrir o arquivo que eles não vão apropriar, por mais que o rótulo esteja correto, porque ele não está autorizado a apropriar com este rótulo, tá? Nesse momento eu vou colocar todo mundo apropriando com esse rótulo. Ele já veio com o número 2345, por quê? Porque é, na verdade, o meu rótulo padrão, tá? É aquele código do rótulo base, que é a referência. Então, como eu não vou precisar, né, criar um número, ele já tem um número criado, eu utilizo daqui para frente. Lembre-se, como é que era a minha nomenclatura? Era 2345, underline, fase, não é isso? Então, eu vou começar com a primeira fase. Se eu não me lembrar quais são as fases que eu tinha lá na ordem de serviço, uma dica legal é vir aqui, já muda o tipo de apropriação, porque você não está apropriando só para cliente e projeto. É para cliente, projeto e fase. E aí ele diz qual é o cliente, qual é o projeto, e você vai escolher qual é a fase. E aí eu tenho que... Ah, tá, realmente eram essas aqui que estavam na ordem de serviço. Se você não criar a ordem de serviço, aqui vai aparecer em branco. Você vai falar, ué, não consigo escolher fase, por quê? Porque você não disse nenhuma. Se você não tiver a ordem de serviço criada ou mais, tiver a ordem de serviço criada e não criar as fases, ele não vai mostrar isso aqui na janela, tá? Então, tem que ser feito aquele passo anteriormente, se você for apropriar para fases. Se você fosse apropriar só para projeto, aqui seria a opção marcada e esse seria o único rótulo que você criaria. Porque todos, né, inevitavelmente, como a gente pode ver aqui na nossa nomenclatura, sempre vão vir com código da frente, não importa qual é a fase. Como eu quero fazer até fase, eu vou colocar 2345, vou apropriar para cliente, projeto e fase, vou escolher a fase estudo preliminar, e como nomenclatura de arquivo, eu vou dizer que eu uso underline EP. E aí eu vou ter exatamente todas a nomenclatura de estudo preliminar, ou seja, tudo que for de estudo preliminar, eu vou colocar essa nomenclatura na frente. Eu posso colocar em Word, em Excel, AutoCAD, desenhos, fotos, em tudo que eu quiser. Eu só colocando essa nomenclatura, é claro, pode ter texto na frente, tá, gente? Lá no arquivo não tem problema, tem outras coisas aqui, ou até antes, desde que tenha esse código escrito dessa forma, sem espaços, exatamente igual. Então, eu disse às pessoas que podem, criei o meu rótulo com nomenclatura até de fase, tanto é que escolhi a opção para apropriação até fase. E aqui tem algumas configurações.
timer. Esse timer eu vou mostrar para vocês funcionando, mas ele serve como um item de espera. Por exemplo, eu estou aqui mexendo no arquivo X do projeto. Vamos fingir que esse é um arquivo do projeto. E aí, de repente, eu preciso ir lá na internet e fazer uma busca, né? Estou na internet fazendo uma busca. Nesse momento, eu saí do arquivo, né? Eu saí daquilo que eu estava trabalhando. Então, o timer, ele funciona para quê? Eu digo um tempo em segundos e o Naves, ele vai ficar com essa bolinha aqui, ó, amarela, e vai contar esse tempo em segundos regressivamente. Enquanto eu não voltar nesse timer, o amarelo ainda está fazendo a função do verde, que é apropriar. Vocês vão ver essa mudança de cores daqui a pouco, tá? Eu vou ensinar ele realmente fazendo, mas eu só estou dando a ideia. Então, eu vou ter 300 segundos para voltar para o arquivo. Ele ainda vai estar apropriando para aquele, mas dizendo assim, olha, eu não estou mais visualizando o arquivo, estou te dando um tempinho aí para você voltar. Enquanto você não volta, eu estou apropriando, mas quando eu terminar os 300 segundos, eu paro de apropriar. Tá? E aí, o que vai acontecer? Eu, na verdade, vou voltar ao estado de não apropriando, como, por exemplo, agora, vai ficar vermelhinho, e ele vai parar de apropriar. Só vai voltar de novo se eu clicar no arquivo de novo e começar a mexer nele de novo. Aí ele começa a apropriar de novo, tá? E rótulo em qualquer parte é aquilo que eu expliquei. O rótulo pode estar no começo, no meio ou no fim do nome. Isso para mim não importa. Se tiver exatamente a expressão que eu quero cadastrada de rótulo aqui, não importa onde ele esteja no nome, ele vai encontrar, tá? E apropriar por foco é justamente isso. Por exemplo, o que é foco? Para o Naves, ó, tenho 2 blocos de notas aqui, né? Eu vou colocar um ao lado do outro. Eu estou visualizando os dois, nenhum dos dois está minimizado, mas nesse momento, qual está em foco? É o último que eu mexi. Você pode ver que até o próprio Windows destaca a janela. Essa está mais escura, essa está clara. Se eu clicar nessa, ficou mais escura. Então, a janela que está em foco, só existe uma janela em foco no Windows, sempre. Todas as outras estão fora de foco agora. A última que eu mexi é essa. Então, se essa é a janela que está em foco, ele só vai olhar o rótulo dela. Ele não vai olhar o rótulo das outras, por mais que a outra tenha rótulo. Agora, se essa é a que tem o rótulo, ele volta, clicando aqui, por exemplo, ele volta a ter a janela do rótulo. E é justamente sair desse foco que o timer funciona. Ó. Estava mexendo aqui, essa tem o rótulo, está em foco. Cliquei aqui, não tem rótulo, estou entrando no timer, está esperando 300 segundos para eu voltar para cá. Então, apropriar por foco é a janela estar ativa, não adianta ela estar minimizada ou atrás de outra, tá? Aqui no meu timer está 300 segundos porque eu configurei para isso. No Naves de vocês provavelmente vai estar 15 segundos. Por que 15 segundos? É o tempo que ele vem, tá? Eu vou colocar isso aqui, por exemplo, como 15 segundos, só para vocês verem que como ele vai funcionar, depois eu volto para o 300. Tem uma configuração que eu posso deixar padrão. Eu posso dizer assim, olha, todos os rótulos que eu criar sempre vão ter X segundos. Eu vou mostrar isso para vocês depois no final, na parte de configurações, tá? Nesse momento eu vou criar o rótulo, vou deixar ele assim e vou dar OK. E aí eu criei o primeiro rótulo. Vou criar o segundo. Vou dizer que todos podem. Vou colocar uma underline, eu acho que agora deve ser projeto executivo. Disciplinar anteprojeto. Então, vou colocar aqui. AP. Mesmo procedimento, tá? Pessoas, rótulo, código da fase, apropriação para a fase e digo qual que é. O Naves, ele sabe que é anteprojeto que está aqui, ele não sabe o que quer dizer AP, tá, gente? Isso aqui é um monte de letra e número, um monte de caracteres juntos. Eles têm que estar exatamente iguais para que ele aproprie para esse cliente, para esse projeto e fase. Eu vou dar OK. Eu vou incluir os outros que eu preciso. Vou colocar aqui qual é a próxima fase. Projeto executivo. Vou botar PE. Pronto. Projeto executivo. E vou incluir mais um que todos possam utilizar. Eu acho que deve ser acompanhamento de obra. E aí eu vou dar OK.
Então, agora, Tatiana, você já criou de todas as fases, estou começando o projeto agora. Sim, já crie, já deixe. A nomenclatura não vai mudar, né? Não importa a quantidade de arquivos que você crie. A única coisa que eu estou te pedindo é que você crie um para cada fase, né? Porque, desculpa, justamente as nomenclaturas são diferentes, então eu preciso criar uma para cada fase. Agora, tirando isso, se eu tivesse só 2 fases, Tatiana, só 2 rótulos. Se eu tivesse 10 fases, 10 rótulos. Tá? E aí eu vou usar essa mesma nomenclatura para qualquer arquivo. Eu vou pegar essa daqui, só vou dar um Ctrl+C aqui. Eu vou pegar esse bloco de notas aqui que nós estamos utilizando para dar exemplos e vou salvar ele, tá? Vou fingir que é um arquivo do projeto. Vou colocar o rótulo. Só para teste, ó, eu vou colocar um texto, início, underline, texto, fim. E aí eu vou pegar e vou salvar aqui na área de trabalho, só para ficar fácil de eu achar depois. E não importa que tenha textos antes ou depois. Até que isso aqui fosse minúsculo, ó. Não recomendo, tá? Deixa tudo maiúsculo, igual tá o rótulo. Mas se sem querer errar ainda, salva. Nesse momento, vocês podem reparar que a minha bolinha ficou verde. Então, ele já está apropriando. Ele já identificou o rótulo. Deixa eu dar um ok aqui, ó. Eu não preciso estar com naves abertas, tá? Eu vou minimizar o naves. Eu vou sair de tudo. Vou sair. Porque eu não estou mexendo nada. Agora eu estou trabalhando. Estou com arquivo e estou trabalhando. Então, nesse momento, o naves está apropriando. Ele está com um azinho verde, dizendo que eu já estou conseguindo reconhecer o arquivo. E fazer com que ele aproprie para aquele projeto e fase, que é o meu tipo de apropriação, tá? O que vai acontecer nesse momento? Se eu vou lá e clico no outro bloco de notas, eu saí da janela de foco e o meu foco mudou para essa. Olha o que aconteceu. Ele veio ficar amarelo. E ficou com um T de timer, que são aqueles 300 segundos que eu configurei. Se em 5 minutos, né, que é igual a 300 segundos, eu não retornar para esse arquivo, ele vai voltar com a bolinha vermelha. No meu caso, quando eu botei 15 segundos para ser rápido para mostrar, ele já voltou, tá? Ó, eu vou clicar aqui de novo, ele vai ficar verde. Eu vou clicar aqui, vai ficar amarelo. Enquanto ele está no amarelo, ó, vou clicar de novo, ficou verde. Enquanto ele está no amarelo, ele ainda está apropriando para esse último cara. Mas ele está esperando você voltar. Como nesse caso, esse aqui eu configurei com 15 segundos, você vai ver que vai passar os 15 segundos, eu não vou voltar para o arquivo, ele vai voltar com a bolinha em vermelho de novo. Tá? Isto é apropriação automática. Ou seja, crio um rótulo, crio uma nomenclatura de arquivos, salvo os meus arquivos com essa nomenclatura e digo para o Naves, olha Naves, minha nomenclatura para código e fase é essa. Toda vez que você encontrar este código com esta fase, aproprie para cliente, projeto e fase e tal. E aí ele vai começar a fazer a apropriação automática. E isso elimina muito tempo, né, de informação que eu não preciso ficar digitando ou anotando, como é feito hoje em dia. Anota-se numa planilha, ou anota-se em um Word e fica dizendo quanto tempo trabalhou. Se ainda assim é feito, né? Tem lugares que nem isso. Tá? Então, isto é apropriação automática, e essa apropriação automática, ela vai sempre funcionar dessa forma. Criou um rótulo, não importa qual é o programa, tá? Eu estou fazendo num bloco de notas, poderia ser no Word, no Excel, no AutoCAD, qualquer outro programa. Eu vou voltar aqui para o Naves de novo. Pode ver que está no timer, porque eu saí do rótulo, né? Não está na janela. Vou voltar aqui para o sistema, vou voltar na guia rótulos. Este momento é o momento em que você já criou os rótulos e agora qualquer arquivo de qualquer programa que tiver nomenclatura vai fazer automático. Fazendo esse processo em todos os projetos, vocês já vão ver que a apropriação automática ela já vai rolar tranquilamente e que, na verdade, vocês já vão estar adiantando um bom processo do trabalho, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como faz a apropriação manual, ou seja, além dos rótulos criados,
Como que eu faço para dizer que manualmente eu fiz algum trabalho por um projeto? Porque eu não preciso exatamente estar na frente do computador, eu posso ter ido fazer uma visita, né, na obra, ou uma reunião com o cliente, ou até mesmo fazer alguma coisa fora do computador, né, e aí eu não estou exatamente dentro da tela, né, fazendo utilização de rótulos. Então, eu vou dar OK, vou sair daqui e vou abrir o monitor, que é aquela tela que eu abri anteriormente. O monitor, ele vai me dizer sempre o mês atual, quantas horas eu apontei no mês, quantas horas eu apropriei neste mês e o saldo que eu tenho apropriado, ou seja, de 67 minutos e 67 horas e 2 minutos, eu apropriei só 2 minutos. Então, agora eu preciso apropriar dos outros 67. Eu não estou sendo o exemplo, tá? Então, entendam o seguinte, a rotina que eu vou ensinar para vocês é que vocês façam isso diariamente, no máximo, de a cada 3, 4 dias. Porque senão você esquece o que você fez no outro dia. Né? Você acaba não recordando exatamente o que você trabalhou. A não ser que você esteja trabalhando num projeto só. Mas é bem difícil isso acontecer. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Nessa terça-feira aqui do dia 1º, tá? Vamos supor que eu já estou no começo do mês, mas eu vou pegar essa aqui como exemplo. Quando eu venho aqui em cima, eu tenho a permissão, antes de entrar aqui. Vocês viram que aqui o total é do mês, né? Quando eu dou 2 cliques, ele pega o mês e abre em todos os dias da semana, com o seu devido dia do mês, e cada mês me indica quantas horas eu apontei, quantas horas eu apropriei, o quanto tem de saldo. Aqui em cima estou vendo do meu login, do Super. Se eu quisesse ver da Tati, por exemplo, eu clicaria na Tati, selecionaria no raiozinho, ele ia ler os apontamentos. Vou voltar no mês 10. Pronto, ó, a Tati entrou aqui um dia aí, fazendo a apropriação. Então, lembre-se que isso é questão de permissão, tá? Eu posso só ver o meu, se eu não tenho permissão de ver outras pessoas, e não só de ver, mas de alterar o apontamento, a apropriação manualmente. Eu vou voltar para o Super, que é onde eu tenho a apropriação. Apontamento, desculpa. E aí ele vai mostrar para mim de novo os dias e os horários do Super. E para detalhar esse dia, para ver esse dia de uma forma mais detalhada, eu dou 2 cliques nele. E aí ele abre essa tela, ó, apropriação manual de Super para o dia 1/11. Então, é nesta tela, e é aqui que faz o procedimento manual, tá? Recomendo, como eu disse, que o processo seja feito diariamente. Vou mostrar para vocês 2 ou 3 formas diferentes de se fazer apontamento e apropriação. Porém, existe uma rotina simples, que é usando o fechar dia, que facilita um pouquinho a sua vida na hora de fazer esse processo. Vou fazer com o dia em aberto, depois eu fecho o dia, mostro para vocês que mesmo com o dia fechado, é possível fazer apontamento e apropriação, se permissão para isso você tiver. E aí, depois disso, eu consigo mostrar para vocês que conforme eu aproprio, eu elimino o saldo que eu tenho aqui, tá? E aí sim, o meu dia está correto. Primeiro de tudo, né? Eu não trabalhei só essas 2 horas, eu trabalhei mais. Então, o primeiro passo que talvez eu queira fazer seja o apontamento. O apontamento geralmente é restrito, tá? O que eu quero dizer com isso? Nem todo mundo pode fazer. Geralmente, quem pode fazer apontamento é coordenação de projetos, gerência, ou até mesmo um administrativo, tá? Salvo alguma justificativa. Então, geralmente, não se libera o apontamento. Quem tem que fazer o apontamento para você é o Naves. Você liga, o Naves aponta. Se você não abre o Naves, ele não aponta, portanto, ele não deixa você apropriar. Então, por exemplo, mas eu trabalhei essa parte aqui da manhã, né? Eu gostaria de fazer esse apontamento, essa apropriação. Não posso, porque nem apontado está. Você pode ver que ele está inacessível. Ó. Eu estou clicando e ele está cinza. Agora, se eu clico aqui nessas horas, foram as horas que o Naves estavam abertas, então ele já apontou. Eu consigo, inclusive, selecionar essas horas, tá? Mas as outras não. E aí você vê que ele vai pegar esse dia 1 e vai pegar do horário meia-noite até às 23. Quer dizer o quê? O dia para o Naves vai começar meia-noite às 23. Não importa que você abra o Naves às 2 da manhã, ou às 8 da noite, ou às 4 horas da tarde.
Se você abrir o Naves, ele vai apontar. E se você abrir algum arquivo, ele vai apropriar, inclusive. Apontar e apropriar, tá? Neste caso aqui, eu quero fazer um apontamento, por exemplo. Eu quero dizer que eu trabalhei na parte da manhã também. Então, eu tenho uma das formas de apontar é usando esse botão, ó, apontar horas. Eu clico. Ah, eu tô com uma trava ativada, peraí. Eu dei um treinamento ontem, eu ativei uma configuração. Só um minutinho. Coisa principal, templates. E até é bom nisso, viu? Vocês já sabem que dá para travar o Naves para não apropriar de tal dia para trás, tá? Eu vou fazer assim. Ontem eu usei a ficha de frequência e ele travou. Pois bem, vamos voltar. Estou aqui no monitor de novo. Estou no dia 1º. Não tenho nada apontado na parte da manhã, vou usar o apontar horas. Aí ele abre essa tela para mim. Selecione a hora inicial de apontamento. Eu vou falar que eu comecei a trabalhar às 9. E a hora final, ó. Eu vou falar que é meio-dia. Tá vendo, ó? E você vai dando passo 1, passo 2, passo 3. Eu ainda quero ajeitar aqui, ó, que aqui foi 9h20 até meio-dia e meia. E vou finalizar. Quando eu faço isso, o Naves aponta o tempo, ó, das 9h20, aí 21, até as 10. As 10 também está apontada, às 11 está apontada. Tatiana, como você sabe? Parte cinza aqui, ó, não está apontada, a parte branca está, né? Eu estou clicando no 10, ó, e ele me mostra em números também. São 60 minutos apontados e 60 minutos de saldo, ou seja, porque ainda não apropriei para ninguém, tá? E vamos supor que aqui, né, eu quero apropriar esses 16 horas, eu quero dizer que eu trabalhei até o final das 16 horas. Então, ao invés de apontar horas, nesse caso eu uso o botão apontar minutos. Então, eu uso esse botão aqui e digo que é do 52 até o 60. Mas por isso que aconteceu, Tatiana, porque, sei lá, eu fechei às 16h51, tá? Mas a verdade é que trabalhando até o final das 16 horas, quase até as 17. Então, eu apontei todos os minutos que eu queria. Eu posso apontar horas ou apontar minutos, depende da necessidade que eu quero, tá bom? E aí, depois que eu aponto essas horas, eu consigo fazer a apropriação delas. A apropriação nada mais é que você selecionar a hora, pegar todos os minutos ou quais minutos você quer. Eu posso selecionar por coluna, utilizando o A. Eu posso tirar essa coluna, clicando no N. Eu posso selecionar tudo com um A grande e tirar a seleção com um N grande, tá? É apropriar e não apropriar, por isso que é A e N. Ou eu poderia ficar clicando um por um aqui, ó, e escolhendo qual que eu queria apropriar. Não vou precisar fazer isso. Eu vou selecionar. E aqui do lado, eu digo para quem eu estou apropriando. Lembre-se, agora eu estou fazendo o passo da apropriação, tá? E aqui agora eu vou dizer, para quem que eu devo jogar esse tempo? Eu vou falar o seguinte, vocês vão ter que mensurar o tempo que vocês gastam em projeto, certo? Se por um acaso você sair para fazer uma visita para um projeto, você vai ter que especificar ele mesmo que você não esteja aqui. Então, eu estou fingindo que às 9 horas da manhã eu estava fazendo aquela visita para o cliente. Então, eu vou abrir aqui a opção cliente, projeto e fase, porque eu decidi que no meu sistema eu quero dizer até fase. Se você optar no sistema em só apropriar para cliente e projeto, você não precisa escolher essa opção. Mas se você escolheu essa, de dizer até onde a fase vai, não apropria só para cliente e projeto, porque senão você vai estar colocando menos informação do que você mesmo quer, tá? Dá até para desabilitar essa opção, se por um acaso escolher e não for necessário usar essa. Eu vou habilitar essa, porque eu aproprio até o nível fase. Nem vou escolher o cliente, ó, se eu já vim aqui abrir o projeto e colocar ele aqui, eu vou colocar aqui fase, acompanhamento, não, vou colocar aqui aprovação da prefeitura, motivo, vou botar reunião externa. O que eu estou dizendo aqui, ó? Cliente já colocou assim que eu coloquei o projeto. A fase que eu estou trabalhando desse projeto. Qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse manual? Isso aqui é cadastrável, tá? Então, eu tenho como cadastrar motivos. Então, o meu motivo foi uma reunião externa. E aí eu seleciono e coloco lá, né?
Descrição do motivo. Eu posso fazer com descrição ou não, tá? Não sou obrigada. Ou tem motivos que vai te obrigar a fazer. Aí você vai ter que fazer a descrição. Isso depende de como ele foi cadastrado. Reunião externa, não coloquei nada. Aí eu vou usar esse botão aqui, ó, apropriar. Quer dizer que ele selecionou de azul. Eu disse para quem era, agora eu vou pedir para ele apropriar. Ele vai pegar, ele vai fechar às 9 horas, mas se você abrir, ele marcou tudo de verde, ou seja, ele pintou tudo de verde, porque quer dizer que está já apropriado. E aí ele jogou justamente essas últimas informações. Por que ele manteve aqui, Tatiana? Porque se eu quiser clicar nas 10 horas e fazer a mesma coisa, eu só seleciono, não preciso dizer, entendeu? Não preciso escrever de novo. A não ser que mude de cliente, mude de projeto, ou mude qualquer outra informação, tá? Então, eu selecionei as 10 horas. Cliquei aqui, selecionei todos os minutos e agora também eu vou apropriar. Eu vou fazer isso nas 11 horas também. Vou selecionar e vou apropriar. Ele me ajudou na seguinte etapa. Como ele já sabia para que projeto era, eu não precisei ficar mudando todas as vezes, tá? Mas se por um acaso eu quisesse colocar até as 11h30 nesse projeto e depois vir aqui das 11h30 em diante colocar uma visita ou algo diferente para algum outro projeto, um atendimento telefônico que eu fiquei, sei lá, meia hora falando com o cliente, eu poderia, tá bom? Eu fiz todas as horas em cheio para ser mais rápido. E depois eu posso ir apropriando aqui as outras horas, tá? Nesse caso, ó, só para vocês verificarem, agora existem 5 horas e 21 apontadas. Ou seja, aquelas 3 horas que eu apontei já está fazendo diferença. De horas apropriadas aqui, tá dando 0, deixa eu fechar. Eu vou clicar aqui no verde para atualizar. Ó. Agora, de 5 horas e 21, 2 horas e 40 eu apropriei. Tá sobrando 2 horas e 41. Vou dar 2 cliques. Então, às 9 horas aqui eu preciso mexer? Não, já apropriei, ó, tá tudo verde. Meio-dia aqui, ó, meio-dia e meia, ah, tá, esse meio eu não apropriei, eu vou selecionar. Eu já vou dizer o seguinte, eu vou trabalhar para a empresa, eu vou colocar aqui, reunião, eu vou descrever, descrição do motivo. E vou apropriar. Então, nessa última meia hora eu fiquei em reunião para a empresa. Tatiana, por que você foi para a empresa? Foi um trabalho geral, que não foi para nenhum projeto. Né? Se eu estou, por exemplo, na empresa organizando as plotagens do projeto, eu não estou, do projeto, ok, mas eu estou organizando plotagens em si. Estou fazendo uma organização em alguma coisa, ou estou fazendo um trabalho mais geral, de contato com vários clientes. Então, eu simplesmente jogo para a empresa, para eu não onerar um projeto indevidamente, tá? Então, apropriar para a empresa significa trabalhos que você estiver fazendo para a empresa que não for de nenhum cliente de projeto. Bom, eu apropriei aqui para a empresa e aqui continuou os itens sem apropriação, tá? Eu vou apropriar para um outro projeto, só para a gente ter um dia bem completinho, bem legal. Fazer uma visita à obra. Vou tirar esse motivo, vou dar o apropriar. Se não selecionar os minutos, não vai, viu? Selecionei, aproprio, é o mesmo texto. Vamos lá, seleciona aqui e apropriar. Pronto. Agora, eu apropriei o dia completo, ó, eu vou fechar de novo. Vou atualizar aqui no verdinho, ele vai dizer para mim, ó, de 5 horas e 21 apontadas, 5 horas e 21 você apropriou. Então, nesse momento, ó, eu fechei o meu dia. É claro que aqui, gente, foi um dia que eu não abri rótulo, foi um dia que eu não fiquei fazendo nenhuma apropriação automática, então eu tive que fazer o dia completo. Mas imaginem que vocês que já vão abrindo, já vão apropriando, aquilo que já apropriou já fica verdinho. Eu vou dar um exemplo, ó, eu vou vir aqui hoje, na quarta-feira, às 10, ó, esses 2 minutos aqui
foram os 2 minutos que eu permaneci com o rótulo aberto. Tá vendo que ele já tá verde? Então, quando a apropriação é automática, ele já faz a apropriação disso, não precisa se preocupar. Agora, como nesse caso aqui eu estou fazendo manualmente, eu tenho que realmente selecionar todos e fazer. E o jeito que eu fiz é o jeito mais aberto, ou seja, com mais possibilidade de escolher, né, especificamente o que você quer. Eu tenho como fechar o dia. E aí, ao invés do Naves mostrar tudo em hora, ele mostraria tudo em tempo total, tá? Antes de fechar o dia, eu tenho como vir aqui localizar as apropriações e ver o que eu fiz de apropriações nesse dia. Ó, foi uma apropriação manual de 30 minutos para reunião, depois da empresa, tá? Depois fase, nível fase, ou seja, residencial das flores, office work, cada um com o seu tempo, uma apropriação manual. E aqui tá a minha observação ou a minha descrição do motivo. Agora, existe aqui também esse botão de ajuste manual que tem que tomar muito cuidado. Ele serve para a gente deduzir minutos apontados, ou seja, se eu quiser tirar esses 21 minutos aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no meio-dia. Desculpa. Eu vou vir aqui nas minhas apropriações, ó. Tá vendo esse ajuste manual? Eu não posso tirar porque está tudo apropriado. Eu vou vir aqui nessa 4h07, que é melhor. Eu quero tirar 7 minutos. Eu venho aqui no ajuste manual. Eu estou no outro dia só para não ter que tirar as apropriações que eu fiz lá, tá? 04. 007 minutos. Eu quero deduzir 7 minutos do tempo total. Ajustar. Aí o Naves automaticamente vai vir aqui. Sete minutos a partir das... Eu não vi a hora que estava aqui, desculpa. 18, vamos lá. Ajuste manual das 18, 7 minutos. Escrevi errado no campo. Agora, ó, eu vou fechar. Vou dar um atualizar aqui, mas vocês já podem ver que os 7 minutos que estavam a mais aqui saiu. Então, vamos supor, Tatiana, eu não trabalhei esses 7 minutos. Eu deixei o Naves sem querer aberto, depois foi alguém lá e fechou para mim. Ou eu abri, apontei e não precisava. Então, eu posso deduzir tempos apontados, né? Posso desfazer essa operação aqui, se eu quiser, no ajuste manual. Eu zero tudo aqui, zero aqui. E aí, o Naves volta a mostrar os 4 e 7. Tá bom? Bom, esse é o ajuste manual. Limpar o dia, limpar todo o dia, apontamentos, apropriações, tudo. Ou limpar só as apropriações sem apontamentos, você que escolhe. Tá? Se você errou e quer fazer de novo, é uma boa opção. E fechar o dia, que é a forma com que eu encontro o dia. Resumir os dados para o sistema, tá? Qual é a funcionalidade do fechar dia? Ele resume os dados do sistema. Ele serve até como referência para você ver que já aquele dia já acabou, você já fez tudo o que precisava nele e não precisa mais alterar. Mas mesmo assim, ainda é possível apontar e apropriar se for necessário. E para o sistema, como ele compacta as informações, melhora o desempenho dele, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fechar o dia, por exemplo. Vou pegar esse aqui que nós estávamos trabalhando, que tem apropriações. Vou vir aqui e fechar o dia. Aí vai falar, ao realizar esta operação, o usuário X, no caso super, passará a informar as apropriações manuais por tempo total, e não mais por hora e minuto. Ou seja, eu posso falar assim, eu viajei ontem para o interior e fiquei lá às 8 horas lá no cliente na visita da obra dele. Poxa, eu preciso ficar selecionando de hora em hora? Não. Eu fecho o dia, que foi ontem, né? Detalhe, tá? Eu só consigo fechar o dia do anterior para trás. Ou seja, eu estou conseguindo fechar porque é dia 1º. Se eu tentar fechar dia 30, diz que não pode, porque o dia ainda não acabou. Para ele vai terminar lá às 23h59. Tá bom? Então, quando eu fecho o dia, ele muda um pouquinho a tela. Desculpa. Mas ele, mesmo mudando a tela, vocês vão ver que ele vai manter as informações básicas, ó. 5h21 apontadas, 5h21 apropriadas, né?
De novo, eu tenho os botões limpar dia, apropriar, apontar, ou seja, continuo fazendo apontamento e apropriação. Tem apropriações, que eu já vou mostrar aqui a pesquisa do que eu já apropriei hoje. Tem o ratear, que é utilizado mais para a parte de coordenação. Dá para você ratear um tempo que está sobrando para os que já trabalhou. Tá bom? Daqui a pouco eu dou exemplo. E o ajustar, que é deduzir aqueles minutos apontados. Tá? Eu vou apontar aqui uns 9 minutos. E aí vai sobrar, ó, de 5 horas e 30, foram apropriados 5h21 e tem 9 minutos de saldo, tá vendo? E no que eu trabalhei hoje? Residencial das Flores, Office Work, hoje não, né, no dia 1º. E para a empresa. Se eu sair daqui, só vou clicar aqui fora para vocês verem uma coisa. Ignore o dia que eu cliquei, olha aqui, ó. Ele criou um cadeadinho, tá vendo? Significa que o dia está fechado, mas que eu preciso colocar tudo que eu tenho de saldo, tá? Não posso deixar saldo. Então, eu vou apropriar esses 9 minutos, ou eu vim aqui e rateio, que é, no caso, para coordenador, que pega aquele tempo que está sobrando e rateia um pouquinho. Ah, Tatiana, isso foi o que eu trabalhei hoje, eu não sei lá no que eu trabalhei, esses 9 minutos. Ele vai lá, vai colocar proporcional, vai ratear, e aí eu fico sem saldo de novo. Reparem que quando uma tela não tem saldo, ela para de ficar em negrito. É o alerta que para de dizer para vocês, olha, essa fase, esse dia aqui está incorreto no monitor, na verdade agora está correto. Ele está fechado e ele também não está mais em negrito quando o valor, né, deu diferença de saldo, tá? Esse é o procedimento que eu recomendo. Chega, abre o Naves do dia anterior, fecha ele, ó, eu tô fazendo de ontem, tá? Fecha o dia anterior, diz que sim. Ele vai pegar, vai resumir os dados, ó, 2 horas e 35, né? Não tem nenhum apontado, então um saldo de 2,35. E a partir desse saldo, eu aponto, se eu precisar mais, eu aproprio aquilo que está faltando. Um outro botão que tanto aparece no dia aberto como no dia fechado, ó, é o apropriações, ó. Esqueci de falar o dele, tá? Esse apropriações, se eu clicar em cima, no dia fechado é igualzinho. Ele me mostra exatamente o que eu trabalhei naquele dia, né? Para que projeto eu apontei, se teve fase e tudo mais. E eu posso ter a visão detalhada, que eu ainda vejo mais informação aqui da fase, quando foi o início e término dessa apropriação, que rótulo que ele encontrou, né, no texto seguinte, para que ele conseguisse apropriar, ó, então, ele achou isso aqui, ó, 2345EP, nessa caixa de texto, 23, underline, EP, tá? Então, ele encontrou isso lá no arquivinho, no bloco de notas que eu estava trabalhando. Então, eu consigo consultar as apropriações, mesmo as automáticas, consigo consultar as manuais, consigo fazer a verificação, né, se está tudo correto, sem saldo. Então, o monitor, ele serve para ajustes e apropriação de manuais, tá? Eu recomendo a rotina aqui. Chegue, abra o sistema, abra o dia anterior, feche, aponta, apropria o que está faltando, deixa sem saldo. E aí, você começa um novo dia, que amanhã você vai continuar fazendo esse procedimento de fechar esse dia, de colocar aquilo que está faltando e terminar. Então, o conceito de apontamento e apropriação manual é este. É claro que vocês vão ter que raciocinar se todo mundo vai ter essa permissão ou se não, tá? Se vai ser mais restrito. Eu vou sair dessa tela. Dessa também. Bom, eu fiz isso aqui na outra vez com vocês, eu cadastrei a ordem de serviço, incluí as fases, né, de planejamento, fiz o cadastro dos rótulos e como fazer a apropriação, o monitor de horas, ó, medição de horas de forma automática, manual, as consultas, ou seja, como que eu posso abrir o dia lá e ver o que eu já apropriei. Agora eu vou para as ferramentas de apropriação, que são pausa de trabalho, screensaver e trabalho manual. Duas dessas ferramentas, né? Duas dessas ferramentas eu já tenho aqui, ó. Pausa de trabalho e trabalho manual.
Isso tudo aqui é ativado, tá, gente? E screensaver é aquela tela que fica, quando eu deixo o mouse parado, ela funciona. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou em utilitários, configurações, usuários do sistema. Vou abrir o usuário da Tati. E aí, nas configurações, eu vou mexer em algumas configurações da Tati. Essas configurações, elas são individuais, ou seja, tem que ser feita de usuário para usuário. Não dá para copiar. E é nela que eu vou ativar ou desativar as ferramentas que me auxiliam a fazer apontamento e apropriação. Então, que ferramentas são essas? Primeiro, eu posso vir aqui e permitir um trabalho manual, que é um botão que está aqui atrás, ó. Está bem aqui, não dá para você ver, mas eu... Aqui, ó. Vou sair para vocês verem. Trabalho manual e pausa trabalho. A gente vai ver esses dois aqui primeiro. Usuários do sistema. Tati. Configurações. Tá? Então, eu vou lá nas configurações e vou começar a escolher o que eu quero. O que é o trabalho manual? Eu ativo um cronômetro no sistema e ele começa a registrar um tempo. Como assim? Ele fica registrando um tempo de trabalho manual. Vamos supor que eu sentei aqui na mesa, abri uma plotagem enorme e estou fazendo um monte de cálculo. Estou fazendo no computador? Não. Se eu não estou fazendo nele, eu tenho que arranjar o jeito do Naves apropriar isso. Uma das formas é eu ativando esse trabalho manual, ele vai pegar esse tempo que eu estou fora e vai começar a contar. Contando, contando, contando. Vamos supor que eu fiquei fazendo aquilo 2 horas. Quando eu terminei e voltei para mexer no computador, estava lá o Naves aberto me dizendo, olha, você parou 2 horas em trabalho manual, diga para qual projeto você quer que eu jogue esse tempo. Então, quando você fechar o cronômetro, ele vai perguntar para qual projeto ele dedica aquele tempo. Então, é um trabalho que foi feito manualmente, fora do computador. E aí, vocês vão escolher se os usuários de vocês podem ter esta ferramenta que auxilia ou não, tá? De qualquer forma, deixar o computador parado tem uma ferramenta que é o screensaver, que é muito legal e que dá para você também já apropriar de cara, tá? Eu vou permitir trabalho manual, permitir enviar e-mail e a pessoa conseguir, do login dela, enviar e-mail tanto para os aniversariantes que tem aqui, como e-mail comum. Só que esse e-mail é uma configuração só, não é por usuário. Então, geralmente é pouco usado por causa disso, tá? Permitir usar pausa de trabalho. Justamente, quando eu for almoçar, eu tenho que dizer que eu não estou trabalhando, né? Então, não é meu horário. Já que eu vou almoçar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou ativar o pausa, ele também é um botão que está aqui atrás, já eu mostro, um roxinho. Ele abre um cronômetro roxo, e aí você vai lá e faz o seu almoço ou o seu horário que você precisar. Quando você voltar, você fechar essa caixinha, né? Ele vai de novo perguntar, ele vai te falar, olha, você ligou a pausa em 10 horas e 29 minutos, voltou em 10 horas e 45 minutos, seu tempo de pausa é de tantas horas, ou de tantos minutos, não importa. Então, ele só é utilizado para quando você for almoçar ou fazer um trabalho que não estiver, né, com relação à empresa, ou seja, ele fica como se estivesse em stand-by, inativo, desligado, tá? Mas a verdade ele está contando no cronômetro também. Eu vou ativar daqui a pouco essas ferramentas, vocês vão ver funcionando, tá? Eu só estou explicando onde configurá-las e como configurar. Então, aqui eu habilitei o trabalho manual, e-mail eu não vou habilitar, eu vou permitir pausa de trabalho. MyNaves é quando você quiser utilizar o seu computador fora do escritório. Para isso, tem que ser feita uma pré-configuração no seu Note, né? Para que ele carregue a informação, né, do Naves lá para o mini banco de dados que fica no computador de vocês. Aí vocês alimentam, depois voltam, sincroniza com o banco de dados principal, ou seja, recebe dados e envia dados. Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar o MyNaves ou não, se eu quiser, tá? E utilizar a apropriação de não rotulados. Os não rotulados é tudo aquilo que o Naves encontrou na barra de título e não era rótulo. Então, por exemplo, neste momento, o meu Naves não está apontando, porque o que ele tem aqui em janela de focos é cadastro de usuários. Isso aqui não é nenhum rótulo. Então, eu posso pedir para o Naves guardar isso, ou seja, tudo que eu acessar que não é rótulo, eu guardo num relatório para ser analisado depois, até por questão de produtividade, ou simplesmente falo para o Naves ignorar, não gravar, tá? Eu estou deixando gravado porque quando eu tenho que dar o exemplo do relatório,
eu tenho que mostrar ele com dados, então eu sempre deixo. Porém, nós só recomendamos realmente quando tiver que avaliar uma pessoa, ou avaliar a produção dela, ver como é que está andando a parte de projetos e tal, e aí eu começo a avaliar ela, colocando ele para controlar esse tempo, tá? Ou colocando o rótulo de não apropriados. Se não, de não rotulado, senão você nem habilita, tá bom? Trava de apropriação. Isso aqui é um pouco mais pesado, né? Um pouco mais exigente. Porém, se você tem uma equipe grande e consiga não talvez fazer uma gestão muito próxima, muito rápida até todo mundo pegar o jeito do sistema, você pode travar ele. Você pode travar o acesso por não apropriação, ou seja, você trava ele porque ele não está apropriando as horas que deveria, ou está baseado, por exemplo, aqui, ó, bloquear após 5 horas não apropriadas no dia. Ou seja, eu estou dizendo que são 5 horas que ele tem que apropriar no mínimo no dia. Se ele não apropriar esse mínimo, na próxima vez que ele fizer o login, seja hoje, se ele desligou e ligou o NAV de novo, ou seja amanhã, no dia que ele voltou, falou assim, olha, você tem novas horas a apropriar, você tem horas a apropriar. Faça suas apropriações para evitar o bloqueio. Esse é o primeiro aviso. Ele dá 3 avisos a cada login e logout que você fizer, ou seja, a cada saída e entrada que você fizer. Se no terceiro você não tiver apropriado aquilo que está devendo, o Naves bloqueia seu acesso, só um coordenador para abrir e desbloquear você na tela de desbloqueio e depois você conseguir usar de novo. Também vou mostrar essa configuração da tela do desbloqueio no final, tá bom? Ela é bem simples. E aqui é por não utilizar o sistema, ou seja, nem por abrir ele, também é a mesma coisa. Eu digo lá a quantidade de dias e aqueles X dias que ele não abrir, ele vai lá e trava o sistema, ele também vai dar o aviso, que são de 3 avisos, se no terceiro a pessoa não obedeceu, ele vai rodar, ou seja, vai ser bloqueado, tá? E aí, só pedindo para alguém responsável desabilitar isso. Aqui nas visualizações das abas, são essas visualizações aqui atrás, ó, a agenda ou a aba de notícias, tá? E o cockpit são essas janelinhas aqui, ó. Essas janelinhas aqui, você pode escolher quais você quer, né? Pode tirar uma, deixar outra, enfim, quantas você quiser. Eu vou dar OK. Eu vou vir aqui na Tati, vou trocar a senha, como eu não lembro, eu vou botar 1, 2, 3. E vou entrar com o login dela. Só para vocês visualizarem que quando eu mexo na configuração, ele vai mostrar agora os botões e eu vou mostrar o screensaver. Estou logando como Tati, tá? Pronto. Loguei como Tati, tem as minhas permissões. Agora eu vou fazer um trabalho manual. Olha o botão aqui, ó. Ativei. Ele abriu este cronômetro aqui, ó. E o cronômetro está trabalhando. Aí você fala, Tatiana, mas ele vai ficar aí, enquanto a máquina estiver ligada, o NAV estiver conectado na rede, ele não pode cair da rede, tá? Quando a máquina estiver conectada e ele estiver em rede com o Naves, com o servidor, ele está contando esse tempo de trabalho. Ó. Eu saí da minha mesa, sentei ali, abri um arquivo, né, um papel, uma folha, um documento, e estou analisando ele, por exemplo. Estou fazendo um trabalho manual. Eu ainda não disse para o Naves o que é, mas eu estou deixando ele fazer. Eu vou deixar ele virar 1 minuto, e aí eu mostro para vocês o que eu vou fazer. O computador dá para usar normal, tá, gente? Ele não bloqueia a máquina, não. Deu 1 minuto, eu vou fechar. Aí ele vai fazer, ó, apropriação de trabalho manual. Eu preciso que você me diga se esse trabalho manual foi para a empresa, foi para o projeto ou foi para alguma fase. Vou botar para a empresa, vou botar assim, análise de proposta. Sei lá. Um trabalho para a empresa, ainda não tem projeto. Tá bom? Motivo. Reunião. Pronto. Ok. Agora, ele pegou aquele tempo e jogou no trabalho manual. Ele apropriou igual se eu tivesse entrado no monitor ou igual abrindo o rótulo, tá? Agora, eu vou fazer um pausa trabalho. O que é o pausa trabalho? Ó, vou puxar aquela para o meio de novo, para vocês verem melhor.
Então, eu estou de pausa de trabalho. Fui almoçar, né? Estou indo almoçar, estou indo resolver um problema particular, e aí eu ativo pausa trabalho. Nesse momento, é como se o Navi estivesse em stand-by. Vocês podem reparar que ele está com um sinal de pausa aqui, ó, tá vendo? Ele não está mais apontando. Ou seja, se nem apontando está, quanto mais trabalhando. E eu posso até abrir um rótulo, ó, eu vou abrir aquilo que eu estava apropriando naquela hora. Não fica verde, tá vendo? Não aproprio. Por quê? Porque eu estou de pausa. Estou em horário de almoço, ou estou num horário que não é considerado um horário de trabalho. E aí ele não aponta, tá? Consequentemente, também apropriar depois você não consegue. Então, enquanto ele ficar nessa pausa aqui, quer dizer que eu vou para o almoço. Eu posso pegar, largar o computador, sair, almoçar, demorar lá, sei lá, 1, 2 horas. E quando eu voltar, eu estou esperando dar 1 minuto, tá, gente? Quando eu voltar, ele vai me avisar, olha, sua pausa foi iniciada em 30/11, foi finalizada em 30/11, das 11h09 às 11h10. Um tempo de pausa, ok? Ok, pronto. Então, ele contou, para ter contado lá, e a minha 1 hora de almoço, tá? E o screensaver, né, ele é uma tela que ele aparece quando você deixa ela fica parada. Mesmo apropriando, ó, vocês podem ver que minha bolinha aqui, ó, tá verde. Eu não vou mexer o mouse, porque eu não quero nem mexer no mouse nem no teclado para o screensaver aparecer, tá? O screensaver é aquela proteção de tela que fica rodando quando você deixa a máquina parada em X tempo. Eu vou ter 1 minuto para ser rápido, para a gente não ficar aqui esperando muito tempo. Mas geralmente o screensaver é de 5 a 10 minutos, no máximo. E aí ele fica lá esperando você mexer no teclado, no mouse, e você não vai mexer, ele vai achar que está inativo e vai entrar no screensaver, ou seja, ó, a pessoa não está aqui, ela saiu da mesa, né, ou não está mexendo. Então ele entrou no screensaver, ele vai ficar exibindo para vocês uma tela com algumas reportagens, algumas informações sobre a área e também sobre alguns fornecedores, tá? Ó, primeiro ele deu os gráficos de desempenho, ele está mostrando alguns gráficos que eu configurei para o usuário. Depois ele provavelmente ia estar abrindo uma parte de notícias e tudo mais. Eu não vou deixar ele ficar muito tempo, mas eu vou deixar ele ficar 1 minuto para vocês verem o que acontece depois de 1 minuto. Porque se eu mexo o mouse antes, ele volta para a tela do Naves e não pergunta nada. A partir do momento que ele entra realmente no screensaver, que ele para de contar o tempo, ele vai começar a contar o tempo, ó. Agora ele está mostrando a biblioteca digital, com informações, com coisas que são relacionadas à área de vocês, tá? E aí, de repente, eu mexo o mouse ou o teclado, e aí ele volta para a tela. Ah, eu devia ter deixado mais tempo. Sabe a tela aqui que vocês usaram de trabalho manual? Que eu fechei e tudo mais, aí abriu uma tela de apropriação. Então, ele abre uma bem parecida com aquela, só que de indicar a proteção de tela. Eu vou tentar deixar de novo 1 minuto, tá? Sem mexer, sem mexer. O pior é que 1 minuto agora que eu quero vai demorar para passar um tempão. Esse gráfico aí que vocês estão vendo é o mesmo que está rodando ali embaixo, tá vendo? Do monitor. Eu ativei só para Tati, por isso que no Super não tem. Ele fica mostrando o ranking de projetos, o ranking do mês. Depois, quando eu terminar aqui de mostrar essa parte, eu mostro onde fica, tá? Dá para vocês configurarem o gráfico. É legal que dá para ele ficar comparando. Se todas as horas ele fez realmente tudo que apontou, se tudo que apontou apropriou. Né? Quais são os projetos que mais se trabalha, tá vendo? O ranking de projetos. Então, ele fica exibindo uns gráficos legais. E naquela hora que ele entra no screensaver, é a primeira coisa que ele mostra. Aí depois ele entra na tela realmente das notícias do screensaver, tá? Ó, abri o gráfico. Vou deixar um pouquinho. Não posso mexer. Vou deixar ele abrir as notícias, tá, gente? Tá carregando as notícias, claro, porque tá na internet, né? E aí eu vou deixar um pouquinho aí. Então, entendam bem.
Essa funcionalidade serve para quê? Você saiu da sua máquina, foi lá tirar uma dúvida, ficou meia hora fora. Aí, essa meia hora, o Naves ficaria contando lá para o rótulo que está aberto, ou ficaria inativo, ou seja, ele não sabe o que ele tem que fazer com esse tempo. Você está realmente na frente do computador? Se você não está, se você estava com o rótulo aberto, então você não está mais trabalhando naquele rótulo. Então, eu não posso ficar contando o tempo todo para aquele rótulo. Então, eu ativo esta ferramenta agora, que eu já tenho os cadastros dos projetos, que eu já tenho as fases. Não adianta ativar essas travas antes, porque elas não vão ter coerência, porque você não vai ter como indicar o cliente projeto. Agora que vocês têm cadastrado os clientes dos projetos, que já tem rótulo para fazer automático, que já tem como dar a informação que ele pede, aí sim, agora você ativa essas ferramentas para quem for fazer a apropriação. E lembre-se, né, para cada pessoa tem que ser, pode ser uma configuração diferente, mas é individual, tem que fazer de um em um, tá? Bom, eu acho que agora eu posso mexer. Ó, aí ele abriu a janelinha perguntando, ó, apropriação do screensaver. Então, o que eu faço com esse tempo? Porque eu não sei se você estava em horário de almoço. Olha só, vai que eu esqueci de ativar a pausa de trabalho. Então, eu quero ativar aqui, que eu estava na hora de almoço. Não, eu vou apropriar para a empresa. Não, eu vou apropriar para cliente projeto e fase, que é o que eu vou escolher por causa do meu padrão do meu escritório. Ou apropriar apenas apontar. Não recomendo ficar escolhendo isso, porque depois vai ficar um monte de coisa manual para você fazer. Vem aqui e já diz, ó, eu estava fazendo aqui, ó, por exemplo, praia, fase estudo preliminar, reunião externa. Pronto. Então, vamos supor que eu estava ali falando com a cliente, eu passei uma hora, meia hora, não botei trabalho banal, não fiz nada, só larguei minha máquina parada. Fiz, disse o que eu fiz e ele voltou para o Naves normal, tá? Então, aqui eu ativo pausa trabalho, aqui eu ativo o trabalho manual. O screensaver se ativa com o tempo que você deixou configurado, então vamos relembrar aqui, ó, nos usuários do sistema, a Tati, eu deixei com 1 minuto. Deixem de 5 a 10 minutos, tá? 1 minuto é pouco, tá? Permitir trabalho manual, My Naves, pausa de trabalho. Os cockpits que a Tati pode ver, eu configurei aqui, né? Como está configurada a tela dela. Não coloquei trava para a Tati, ela não precisa. Aqui, essa aba, ó, gráficos, é aqui que eu falei que dá para ativar, tá vendo? Onde que você quer que apresente? No cockpit, quer que apresente naquela tela do screensaver e quer que apareça a tela de gráficos. É uma tela que fica mais ou menos aqui em cima, tá? Ou dá para ativar por aqui, ó. E aí eu escolho os gráficos de carga horária e horas apontadas. Eu escolho se eu quero ver o ranking de projetos trabalhado pelo usuário ou pela equipe dele, né? Se eu quero o período de análise de semana, mês e ano. Se eu quero as apropriações de horas, o que eu quero, comparativo de horas apontadas e apropriadas, ou seja, para mim tá ruim se o cara apropriar menos que 80%, né, do que apontou. Entre 80 e 94 ele tá mais ou menos, e acima de 95 para mim tá ótimo. Aqui eu coloquei o mesmo parâmetro, horas apontadas com a carga horária, ou seja, a carga horária dele é de 144 horas. Se ele fizer abaixo de 80%, vai ficar com o rostinho vermelho. Se fizer entre 80 e 94, vai estar com o rostinho mais ou menos, e acima de 95 vai estar bom. Que são os gráficos que vocês não estão vendo rodando aqui. Eu escolho 10 segundos entre um e outro, dou OK, e aí ele configura o gráfico aqui para a pessoa, tá? É bem legal, é bem interessante que ela vai começar a ter ideia se no mês, na semana, no ano, ela está conseguindo apropriar pelo menos o necessário, não está abaixo daquilo que vai ser exigido, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui para o meu cronograma. Legal, ferramentas de apropriação. Vou ensinar a colocar, ó, templates de motivos, de fases e configurações na empresa principal, a parte de apontamento e apropriação, tá? As ferramentas de apontamento e apropriação eu já mostrei, a configuração. Eu vou lá mostrar algumas configurações. Primeiro, menu projetos, templates de motivos. Aqui é onde eu cadastrei aqueles motivos, ó. Reunião, visita à obra, reunião externa. Não vem nenhum, tá? Vocês vão ter que colocar.
Criem os motivos. E ainda obrigo o preenchimento da descrição lá embaixo. Ou seja, se naquele motivo, por exemplo, visita a obra, eu quero obrigar ele a descrever sobre aquele motivo, tá? Ou não. Eu não fiz com nenhum aqui, eu acho. Ah, fiz o atendimento telefônico. Eu obriguei a dizer, né? Descrever o que foi que aconteceu nesse atendimento, tá? É naquela caixinha de baixo, onde eu colocava a descrição. Esse eu estou fazendo a configuração. E aí, essa obrigatoriedade de descrição é uma coisa. Agora, posso obrigar a ter motivo também, ou seja, toda vez que fizer manual tem que ter motivo, Tatiana. Posso obrigar isso? Pode. Ó, eu vou em utilitários, configurações, empresa principal. Tem várias coisinhas aqui que eu tenho que mostrar. Nas configurações gerais, aqui, ó, configurações de rótulos. Eu coloquei aqui o meu padrão de 300 segundos. Lembra que eu falei, olha, eu tenho uma tela, uma configuração que eu deixo um padrão. Sempre quero por foco e sempre quero que o rótulo seja procurado em qualquer parte. Mas toda vez que eu incluir um rótulo, eu quero que ele inclua com 300 segundos. Tatiana, por que 300 segundos? É um tempo padrão, tá? 5 minutos. Sempre em segundos. Eu recomendo, como implantadora, de 2 a 5 minutos esse tempo, tá bom? Menos que isso é pouco, mais que isso, muito, tá? Esse é daquele lado, da bolinha fica amarela, tá bom? Aí, na parte aqui de apontamento e apropriação, eu tenho como tirar aquelas configurações. Lembra lá, na hora de fazer a apropriação manual? Eu posso tirar o almoço, jantar e lanche, senão o cara só vai ser obrigado ao pausar de trabalho. Não recomendo, tá? Eu recomendo deixar esse. Tira esse daqui, se você resolver que no seu escritório vai ser tudo apropriado até fase. Que aí evita o erro de colocar só até projeto, tá? Agora, se for o contrário, você tira esse, que aí ninguém vai precisar ficar colocando fase. E apropriar mais tarde, apenas apontar, eu não recomendo usar muito. Se você quiser tirar do seu escritório, eu recomendo. Porque, assim, depois fica acumulando coisa manual, né? Para ficar fazendo. É melhor na hora. Apareceu o screensaver, apropria na hora. Pronto. Que aí você não fica deixando coisa para depois. E minutos para obrigatoriedade de motivo. Então, lembrem-se, os motivos lá não eram obrigatórios. Eu sempre colocava para ensinar vocês. Mas eu poderia dizer que, a partir dos 10 minutos, ó, por exemplo, eu estou obrigando. Então, apropriações manuais feitas com mais de 10 minutos, eu vou ter que dizer motivo. Menos que isso, eu não digo motivo. E lá no motivo, que são aqueles que eu cadastrei, visita externa, reunião, telefone, eu ainda digo se eu sou obrigada a descrever na caixinha de baixo aquilo ou não, tá? Então, são duas configurações, tá bom? Então, daqui eu posso sair. Sim, tudo bem. Pode deixar essa data. Deixa eu ver se eu já coloquei ferramentas, templates de fase, configurações. Ah, vendo projetos, status de fase. Isso aqui você usa lá na ordem de serviço, tá? A dizer que a fase está em andamento, está parada, está concluída. Isso você vai formando lá na ordem de serviço, que é aquela tela onde a gente coloca o planejamento do projeto. Inclusive, uma dica que eu dou, ó, pelo menu projetos também dá para abrir ordem de serviço, tá? Menu, ó, eu abro aqui a ordem de serviço e vejo, ó. E é justamente vir aqui, editar e dizer o status. Foi esse status que eu acabei de ensinar, ó. Aguardando aprovação, andamento, concluída, parada. Isso eu não mostrei. Até porque era conteúdo de hoje. Tá bom? Então, para fazer a coisa básica do planejamento, tá? Nada demais. E também não é uma informação obrigatória de colocar. Você tem um template para isso. E aí, eu acho que, para finalizar, a única coisa que eu vou mostrar para vocês, ó, é mostrar como que fica isso lá na permissão. Utilitários, configurações, usuários do sistema. Eu vou abrir aqui no Datat. Lembra dessa tela de permissões? Eu vou mostrar para vocês onde fica o do monitor, tá? Ó, eu vou descer. Eu estou no comercial. Eu vou comercial, controles, finanças, projetos. Eu vou descer até projetos. Ó, eu vou vir aqui e vou descendo, ó. Tá descendo. Lembre-se, o que é verde está ativado, o que está amarelo não tem acesso, né? E tudo que eu ensinei hoje no menu projetos está lá no menu projetos também. Opa, cheguei, ó. Menu projetos. Tá vendo? A ordem de serviço, alocação de equipe, é justamente aquele menu que eu abri, ó.
Templates, olha aqui, ó, templates de lote, template de tarefas, template de motivos, status de fase, tudo que eu ensinei vocês a mexerem. Então, eu tenho permissão para alterar isso ou não? Tá aqui. E o do monitor é esse daqui, ó, horas apontadas versus apropriadas. Não existe esse menu lá em cima, esse aqui é do monitor. E aí no monitor você diz se ele pode só visualizar, se ele pode apontar, se ele pode ajustar a hora, se ele pode ver de todos os usuários. Eu, Tati, posso ver tudo. Geralmente quem é um usuário mais padrão, visualiza, não aponta, não ajusta, não vê de todos os usuários, pode fechar o dia, pode apropriar, aqui do lado, ó, fecha ajuste, apontar minutos também não pode, ratear, geralmente só quem usa é coordenador, tá? Que é tipo assim, o cara abriu milhões de coisas, aí sobrou 20 minutos, Tatiana, não sei. Eu abri 20 projetos hoje para analisar, né? Sobrou 20 minutos, distribui aí um pouquinho para cada um, conforme eu fiz a apropriação automática com rótulo, e aí ele faz lá. Então, todas as opções do monitor estão aqui, e fica justamente nesse menu, tá? A consulta de apropriação é aquela tela que eu abri para consultar as apropriações, dá para visualizar, permite transferir ou excluir as apropriações. É legal deixar transferir, tá? Porque às vezes a pessoa erra. Ela fala, apropriei projeto X, mas era para o Y. Dá para ele selecionar lá o tempo e transferir de um projeto para outro. É interessante. E a última coisa que eu quero mostrar, projetos timesheet. Isso aqui vai um pouquinho contra o conceito do Naves de ir apropriando sempre certinho, automático, mas em casos necessários é possível, tá? Eu posso fazer o seguinte, pegar do período, por exemplo, do dia 1º de novembro ao dia 29, ou então dia 30 eu não posso, porque é futuro, é amanhã. A futuro só a Deus pertence, tá, gente? Não dá para apropriar futuro no Naves, não dá para chegar aqui e falar, amanhã vou trabalhar no projeto tal. Não. Você só apropria aquilo que está acontecendo ou aconteceu até agora. Então, por exemplo, só posso apontar e apropriar para esse dia. Então, por exemplo, eu quero que aproprie para a empresa um percentual de 30%. E o motivo que eu vou dizer, vou colocar aqui, atendimento de telefone, tá? Vou descrever o motivo. Atendimento geral. E aí eu vou adicionar. Estou dizendo que deste período todo, 30% dele vai ser para a empresa. Aí, eu vou vir aqui para os clientes e projetos, vou pedir até para carregar todos, para ver os outros que eu também já terminei. Vou vir aqui o edifício, vamos lá, edifício Office Work, na fase anteprojeto. Vou botar sem motivo, tá? Posso botar sem motivo. Eu quero que ocupe 20%. Adicionei. Por enquanto, ó, já fiz 50% do meu tempo. Vou fazer mais. Agora eu vou no projeto Vi, acompanhamento de obra, visita a obra, verificação de alterações. Também vou botar 20%. Aí eu vou mudar, vou para o CNA, vou dizer que eu estou fazendo aprovação de prefeitura, vou botar 10%. Reunião externa, vou botar de motivo. Adiciono 80%. Tá, aí, eu acho que eu trabalhei também, esse residencial das flores aqui, no projeto executivo, não tem motivo. Vou colocar aqui os outros 20% que faltam, tá? Eu vou adicionar. No total, eu compus o tempo completo desse mês, tá? Um pouco para a empresa, um pouco para cada projeto que eu achei que eu trabalhei e dou um gerar. Geralmente, quem utiliza isso? Geralmente, diretoria que não tem tempo de fazer a apropriação e passa mais ou menos o que trabalhou e pede para gerenciar, ou se você, por um acaso, tem um funcionário que não conseguiu apropriar
e precisa lá urgentemente distribuir um pouco para cada um, ou até você mesmo, né? Se você entende e lembra e realmente tem certeza que esse percentual e esses foram os projetos trabalhados, ok, tá? Senão você vai estar alimentando o sistema de uma forma bruta, bem manual, e que vai contra um pouquinho o conceito dele de ser mais fiel no automático, tá bom? Mas é possível fazer. Isso não fica liberado para todo mundo, você só pode fazer do seu próprio login, ou seja, eu tenho que logar no meu login para conseguir fazer, não dá para fazer para o super, por exemplo, entendeu? Vou dar um gerar. Não é possível gerar apontamento, pois existe já apropriação. Deseja apagar os dados gerados? Ou seja, ó, eu fiz apropriações lá atrás, né? Ele está falando que vai apagar o que eu coloquei e vai colocar esses aqui. Eu vou dizer que sim, pode substituir. Vou sair, vou abrir o meu monitor, vou pegar aqui, ó, Tati, mês 11, ó, 8 horas apontadas e apropriadas todos os dias, olha que lindo. Ele nem tá, ó, fechado o dia, mas como eu não tenho saldo, ó, sempre que, lembra que eu falei, quando não tem mais saldo, não fica em negrito. Vou dar 2 cliques, ó, ele apontou das 8 às 15 horas, ou seja, 8 horas. Se eu for em apropriações, ele colocou, ó, 144 minutos geral para a empresa, 96 para o Residencial das Flores, 96 minutos para loja, 48 Jardim Europa. Posso botar detalhado, ó, para ver, ó. Ele colocou distribuído, né, essas apropriações. Ele fez isso para todos os dias, tá? Inclusive, assim, a Tatiana só ficou lá quarta-feira. Então, eu tenho que esperar, né, porque hoje não terminou ainda, então quarta-feira ele não vai fazer. Eu posso, inclusive, pegar isso e fechar todos os dias em lote. Olha, projetos, fechamento de dias em lote. Aí eu pego o usuário Tati, também não é permissão para qualquer um isso, tá? Vou do dia 1 ao dia 29, porque 30 ainda não fechou, e fecho os dias. Ok. Por que você está fechando os dias, Tatiana, se já está tudo apropriado e sem saldo? Porque o fechamento, na verdade, lembra que ele reduz a informação do banco de dados, ele otimiza o trabalho dessa tabela que grava essas informações, sem contar que fica mais legal de você entender que aquele dia já está completo e não precisa fazer nada. O único dia que vai sobrar é para mim fazer amanhã, tá? Então, eu fiz um método express de apropriação. Só recomendo em casos extremos, tá? Porque o normal é vir aqui no monitor, fazer o processo, usar os rótulos para ser o mais fiel possível e o mais legal possível, tá? Bom, o conteúdo de hoje foi grande, extenso, e confesso que um pouquinho realmente complicado. Eu vou finalizar por aqui, porque eu já falei mais do que eu deveria. Vou perguntar para a Elô o que tem de dúvida. Elô, se você quiser mandar o arquivinho aí, acredito que deve ter bastante ou não, né? Tomara que não, que eu tenha explicado direito para vocês. Vamos lá. Vou ver um arquivo. Não está vindo, Elô. Ó, deixa eu ver se eu abro aqui pelo meu celular. É, ó, tá vendo? Tá dando erro. Peraí, Elô. No Skype do celular, acho que eu consigo olhar. Peraí. Eu vou repetir nas perguntas. Luiz, arquivo recebido, ó. Olha, Lu, quando eu recebo no celular, eu não consigo receber aqui também, é por isso. Tá fazendo download, tá? Peraí. Pessoas, vocês não estão vendo a minha tela, mas eu vou ver o arquivo, tá bom? Fazendo download. Tá. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Documentos. Meus arquivos. Ainda não. Ainda não veio.
É. Os arquivos, histórico de download, acho que ainda não veio. Hello, vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui uma aba com WhatsApp, você me manda, tá? Pelo WhatsApp, que aí aqui eu consigo. Ah, você já mandou. Hello é muito inteligente, gente. Que eu trabalho com ela. Cadê? Word. Aí. Opa, bastante dúvida hoje, hein? Luísa. Olá, posso repetir o nome do projeto em clientes diferentes? Pode. O nome, tudo bem. O cadastro do projeto não tem problema, não. Desde que, lembra, o rótulo base lá tem que ser diferente, por assim, apartamento, praia, sei lá. Vamos colocar aí, apartamento, Maresias. Só que apartamento Maresias da Tatiana, apartamento Maresias do Kleber, apartamento Maresias da Heloísa, pode sim. Só que cada um tem que ter o seu código, tá? Isso não é o problema. Eu só recomendo que ponha um pouquinho de diferença, põe o nome da rua, alguma coisa assim, no nome do nome do projeto, sabe? A gente usa apartamento Maresias, rua tal, sabe? Então, um lote tal. Às vezes coloca assim. Karina, como criar fases? Karina, olha lá. Projetos. Eu vim aqui na ordem de serviço e mandei ele pegar as fases do tipo de projeto. Mas eu poderia dar o incluir e colocar fase a fase manualmente, tá? Então, só que a gente já aprendeu a criar um template. Então, usa o template para não ficar digitando sempre a mesma coisa, né? Anteprojeto, projeto executivo, início, término, tal. Então, se você vier, já vai vir isso aqui preenchido. Aí você só faz o planejamento. Então, dá para pegar um template da empresa, dá para pegar o template do tipo de projeto que você já criou e dá para incluir manualmente. Também, como dá para vir um template, falar, não, mas esse projeto não vou fazer acompanhamento de obra, quero vir aqui e excluir. Ok, você vai lá e exclui, tá? Desse jeito. Elise, a apropriação automática ocorre sempre que estamos com o sistema Naves aberto? Sim. Já a apropriação das horas dos projetos ocorre quando eu abro o arquivo do projeto. Não, olha lá, vamos lá. A apropriação automática, ela ocorre... O Naves está minimizado, lembra que o Naves estava, ó. O Naves está minimizado, ó, vou cancelar. Ok, sair. Vou minimizar tudo. E aí eu vou abrir um arquivo aqui do bloco de notas como se fosse o arquivo do meu trabalho, ó. O Naves, ele tem que estar logado, ligado, mas ele não tem que estar exibindo na tela. O que tem na tela é o seu arquivo. O seu CAD, o relatório que você está fazendo, seja o que for, tá? Então, a apropriação automática, o Naves funciona quando ele está logado, mas não necessariamente tem que estar sendo exibido na tela, tá? Já as apropriações das horas dos... e aí, claro que para cada projeto aberto, cada um vai jogar para sua hora, tá? Se esse aqui fosse um projeto A e esse fosse o projeto B, cada hora que eu clico aqui, ele vai alternando para o A, para o B, para o A, para o B, por mais que os dois tenham rótulos de projetos diferentes, tá? Renata, toda vez que começamos um projeto novo, temos que fazer novamente os rótulos? Sim, Renata. Os rótulos são projeto a projeto, tá? Não existe nenhum template de rótulos, não. Tem que ir lá, incluir, colocar a nomenclatura que você gosta de usar, para o número daquele projeto, e criar como você achar que pode criar, tá bom? Renata, de novo. Por exemplo, paramos 15 minutos para falar ao telefone. Tem algum menu flutuante que aparece para preenchermos as horas que estava fazendo? Aí você pode ativar aquele trabalho manual, né? Deixa eu voltar aqui no Naves. Você pode ativar o trabalho manual. Tô lá, tô falando no telefone, ó. Tô falando. Cliente. Tô falando.
Fiquei meia hora com o cliente falando. Terminei, fecho e digo que eu estava fazendo atendimento telefônico para o cliente tal, para o projeto tal. Essa é uma das formas. A outra forma é que se eu largar o computador parado, ele entra no screensaver, eu também posso fazer isso. Mas aí eu estou dependendo dele entrar no screensaver, passar 5 minutos, e aí ele entrar, e aí eu não mexer o mouse. É melhor fazer assim. Porque às vezes eu estou falando com o cliente, mas eu estou abrindo um arquivo, estou olhando o detalhe do projeto dele, aí não vai dar certo. Eu recomendo o trabalho manual, tá bom? No caso, Elise, desculpa. No caso de trabalhos externos, as apropriações sempre manuais? Sim, a não ser que você queira. Elas vão ser manuais, mas também dá para fazer pelo aplicativo do celular do Naves, tá? Dá para vocês apropriarem. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui legal para vocês verem. Não sei se eu desinstalei ele. O programinha que dá para ver a tela do celular. Eu acho que eu desinstalei. Zone, Alibud, Abacaça, Modelinho. Eu acho que não tem mesmo. Acho que eu tirei. Vou colocar. Vou colocar num navegador mesmo. Pra vocês olharem. Espera aí. Vou até fechar o trabalho manual aqui, que está aqui começando a trabalhar para a empresa. Ok. Pronto. Eita. Tem que baixar, tá? O aplicativo, tanto para Android como para iPhone, tem já liberado lá na partezinha de compras. Mas vocês baixem. A CM Tecto, não lembro. Lembra, Elô? Sempre acesso pelo meu celular. Vê se a Elô me manda aqui. Ai, CM Tecto, sei não. Eu vou fazer o login com o meu, tá? Então, você imagina que aqui no sistema Naves, ó, essa aqui é a paginazinha. No seu celular, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Mas ela vai fazer assim. É que eu não achei o programinha de exibir a tela do meu celular, mas depois eu faço isso. Então, ó, Tatiana, @sistema Naves, olha, já gravou. Não botei errado, Tatiana, não. Meu tá, Tatiana, Mamed, meu tá o e-mail pessoal aqui da empresa. O que acontece? Lembra quando vocês cadastravam um usuário e lá pediam um e-mail? Então, é justamente porque o programinha, o ASM, para você navegar, né, na nuvem e ter os dados aqui, você tem que ter um login, que o login vai ser justamente esse e-mail, por isso que não pode repetir o e-mail para um usuário para outro, e a senha é a mesma senha que eu entro no Naves. Se eu entrar no Naves aqui da empresa, da Ação Sistemas, que eu tenho um login, né, porque nós utilizamos o sistema, se eu entrar, é essa senha que eu entro. Só que o meu login é Tati. Por que eu não estou fazendo isso? Não tem BR. Aí, por aqui, eu posso apropriar. Ó, agenda, eu posso vir aqui, ó, apontamento e apropriação, biblioteca, tarefas, posso ver as tarefas que alguém pode me dar. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, vou vir em apontamento e apropriação.
carregando, tá? Deixa eu fazer mais assim, ó. Pra ver mais legal. Aí ele vai falar, olha, qual é o dia, o mês, a semana que você quer, a carga horária, então eu posso fazer a apropriação. Só que eu recomendo assim, você tá fora, faz na rua, tá, gente? Esse módulo, usem sempre fora, não dentro do escritório. Então, por exemplo, eu vou ficar o dia inteiro fora trabalhando, então você apropria por aqui. Se você vai fazer metade do dia na rua e metade no escritório, deixa para apropriar no escritório. Porque ou você faz tudo por aqui, ou você faz tudo por fora, tá? Eu consigo fazer, apontar horas e apropriar depois, tá bom? Então, dá sim para fazer, tá? Ó, então, quem perguntou analisar, trabalhos externos vão ser sempre anuais? Sempre vão ser manuais, dá para fazer pelo ICM, mas não dá para fazer online na rua, tá? Isso realmente não dá. Dá para fazer lá pelo ICM, dá para você fazer e faz na rua tudo de uma vez, você nem precisa entrar no Naves no escritório e apropriar aquele tempo, tá? Patrícia, o monitor não está aparecendo na minha página inicial, nem nas outras janelas. Como colocá-las? Olha, o monitor é o seguinte, ele é uma questão de permissão. Deixa eu voltar aqui. Utilitários, configurações, usuários do sistema. Eu vou na Tati aqui, ó. A Tati tá aqui, ó, monitor, tá vendo? Esse aqui é o que habilita essa caixinha. Se você não habilitar aqui, ele não aparece em lugar nenhum, tá? Ele é só aqui que aparece. Então, tem que vir aqui, usuário, ativar essa caixinha do monitor, dar o OK, aí você sai e entra no sistema de novo que ela vai aparecer. Tá bom? Bom, eu vou fechar aqui. Elô, vou pelo WhatsApp mesmo. Tem mais dúvida? Acho que eu vou ter que abrir, se eu não vou enxergar nada. Tem mais dúvida aí? Tem. Vamos lá. Vina, olá, tentei entrar no meu login e senha no aplicativo do meu iPad, mas não foi reconhecido. Tem que ter algum tipo de autorização e senha diferente? Não, olha só. Antes de qualquer coisa, para utilizar o aplicativo, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que entrar em contato com o suporte, pedir para eles habilitarem no NAV de vocês o ASM. Tanto é que tem que vir aqui, ó, na empresa principal, ASM, utilizar o ASM. Para isso, vocês vão ter que já deixem cadastrados clientes, os fornecedores e os contatos, com o telefone, tudo certinho, os usuários. Os usuários, para entrar com o sistema, tem que ter aqui no usuário do sistema o cadastro, um e-mail, tá? Esse e-mail nunca vai poder ser repetido de um usuário para outro. E a senha de logar é a mesma senha que você entra no Naves aqui no computador. Então, sobe o usuário lá para a nuvem com esse login, né? Que é o e-mail, e a senha que é a mesma senha que você usa para entrar no Naves, tá? Aí, colocou lá, subiu para a nuvem, o suporte tem que fazer essa sincronização, criar essa primeira conexão de subir tudo para a nuvem. Aí, depois disso, ele vai fazendo um sincronismo de tempos em tempos. Né? Aí sim, por exemplo, dá para consultar a agenda, por exemplo, se eu estou na rua, aí se eu quero lá, falar assim, puxa, eu quero saber qual é ai, acabei saindo dele, saí. Então, tá aqui, ó, agenda. Eu quero saber o endereço de um cliente, eu venho aqui e busco o endereço de um cliente, entendeu? Aí eu vou lá, coloco, sei lá, vou botar aqui, José, apareceu José. Lá, José, Ana Pereira, José Antônio, nananana. Então, eu clico e vejo o endereço de um cliente. Por quê? Porque ele subiu tudo para a nuvem, tá? Então, tem que configurar com o suporte primeiro para fazer esse upload para a nuvem, tá? Elô, foi você que me chamou? Deixa eu ver se foi você. Se não foi, eu vou continuar respondendo as dúvidas. Não, foi eu. Tá. Continuar. Maria Fernanda. Tá, então, Vina, só para terminar de responder. Entre em contato com o suporte, pede para habilitar o ASM, eles vão subir os seus dados para nuvens, aí dá para você usar o aplicativo. Aí o aplicativo é o e-mail no cadastro do usuário e a mesma senha que loga nos Naves, tá bom?
Maria Fernanda, tem como Naves ser iniciado automaticamente quando o usuário ligar a sua máquina? Sim, tá? Como que você faz isso, ó? Pega aqui, eu vou botar esse ícone do Naves lá na área de trabalho para facilitar a minha vida, tá? Que é o que você deve estar. Não é isso aqui que você tem que fazer, tá bom? Isso aqui sou eu que estou fazendo, porque não tinha nenhum. Ó, Naves está aqui, né? Você segura o Ctrl, tá? Só para não tirar esse que está aqui. E arrasta a cacetinha, ó. Tô arrastando. Tá vendo que ele tá copiando? Eu vou no botão aqui, ó, iniciar. Aí eu vou todos os programas. Aí eu vou inicializar. Tá vendo que tá vazia? Geralmente o que fica aqui dentro é Skype, MSN antigamente. Todos os programas que você quer que inicialize com o Windows, você faz esse procedimento, tá? Se o seu Windows não for essa versão em que você não tem o menu inicializar, tem a pasta dentro dos arquivos do sistema que se chama inicializar. Você pede para localizar a pasta inicializar do seu login, né, do seu usuário, porque por exemplo, se essa máquina tiver 3 usuários, tem um da Tatiana, tem um do Fernando, tem um do José. Você vai inicializar do seu usuário. Na internet, no Google, você consegue achar isso, ou até a pessoa de TI do seu escritório vai conseguir achar muito rápido. E pede para ele botar um ícone igual eu estou fazendo aqui. Aí eu soltei e ficou um atalho. Toda vez que o meu Windows inicializar, ele abre o Naves. Tá? Tem como fazer apropriações pelo celular? Tem. Foi exatamente o que eu respondi lá na outra pergunta, tá? Dá para fazer sim apropriações, desde que o ICM esteja já configurado, os dados já subiu para a nuvem, dá para você apropriar o seu dia completo para cliente, dá para ver tarefa, dá para ver agenda, dá para fazer tudo. Tati, você tem um agendamento da manutenção do meu programa? Sobre o login no aplicativo para onde produzir e-mails para o cadastro? Não. Como eu expliquei, você cadastra os usuários e coloca o e-mail neles, tá? E aí a senha deles, é claro, você já configura, porque é a mesma que entra no Naves. Aí quando subir os dados para a nuvem, sobe o usuário e sobe a senha. Aí quando eles tentarem entrar pelo celular, consegue, tá bom? Você não tem que mandar para lugar nenhum, você tem que cadastrar no seu Naves, tá? Essa senha para acesso celular é a mesma do acesso do usuário do sistema? Exato, é a mesma senha. É o login, que é o e-mail, e a senha, que é a mesma que você usa para entrar no sistema, tá? Bom, Elô, mais dúvidas? Deixa eu abrir aqui. Não? Ok. Então, eu vou voltar aqui para a tela. Deixa eu parar de... Oi, voltei. Então, eu espero que... foi muito conteúdo hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, perguntar. Se quiser, é só ligar para aqui para o escritório, agenda com a Elô, ou com quem conseguir atender vocês, para fazer o processo de subir os arquivos, ativar o ICN. Aí ele sobe tudo, contatos, sobe cliente, fornecedor, né? Sobe a agenda para você consultar, sobe as tarefas que você futuramente for criar para o projeto, sobe a parte de apropriação. Só não esqueçam, tá? Apropriem ou tudo no SM fora, ou só no escritório. Nos dois, isso ele não vai conseguir, porque você vai ter que fazer o dia todo no SM, ele não vai deixar você fazer no escritório, entendeu? Se parte do projeto, ou você quiser fazer tudo fora depois, você faz tudo fora e não mexe mais por dentro do sistema, tá? Selo? Não, então beleza. É que eu acho que é a Elo que tá falando comigo. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou finalizar por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, falem com a gente. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.